Bom, lá todos bom, gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre a descoberta dos manuscritos que foram descobertos agora no mês passado, tem mais ou menos um mês, aqui do ano de 2026, que foi catalogado como Códice H, tá? Eu consegui ter acesso a todos os fólios quer dizer páginas, né, desse códice aí, e nós vamos ver algumas diferenças, se existe ou não, se mudou alguma coisa. Lembrando que esses códices aí, eles datam do século VI depois de Cristo, tá? E nós vamos fazer então uma leitura responsiva, no caso de entender se mudou alguma coisa ou não. Esses aí são as páginas, tá bom? Já fiz o primeiro vídeo, esse já é o segundo vídeo que eu estou fazendo aqui, tá bom? E vou mostrar para vocês aqui, então, como ele está realmente lá no site e como ele foi modificado. Então, esse aí é o códice, tá? Esse aí é a página dele, aí, tá bom? Ele tem um texto aqui, ó, folha 1, tá? Que é 1 Coríntios capítulo 10, verso 19 ao 22. Tá? Essas partes que estão em vermelho aqui, são essas partes que estão aqui, que não conseguiram, então, ler e fizeram, então, uma leitura através de infravermelho, através de laser aqui, e é, é, conseguiram, então, restaurar essas palavras que estão aqui, tá bom? Mas essas palavras que estão em vermelho, que foram descobertas aqui, será que realmente ela é diferente do texto que nós temos hoje? Será que a tradução é igual? Mudou alguma coisa? Bom, é o que realmente nós vamos ver ela ali. Mas para a gente entender que passagem é essa, nós vamos então, como sempre, ler o texto em português para saber que página é aquela lá. E a página que nós temos é essa daqui, exatamente, do texto de 1 Coríntios, tá? Capítulo de número 10, do verso 19 até o verso de número 22. Paulo dando exatamente uma advertência, tá bom? Vamos dizer assim, um puxão de orelha, tá? Nas pessoas em relação à sacrificação de ídolos, né? De fazer votos, então aí, a ídolos não conformes com as escrituras. E o texto ele diz aqui, mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, e as sacrificam aos demônios, e não a Deus, e não quero que sejais participantes como os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor. Nós somos mais fortes do que ele. Então, Paulo está dizendo aqui que aqueles que fazem um voto com os demônios, sacrificando animais, então, tomando do sangue dele, né? Que no caso aqui ele está falando do cálice, né? Sendo co-participante ou participante dessa junção aqui, então não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, né? Que no caso seria o voto aqui. Paulo está dizendo exatamente a questão da Santa Ceia, tá bom? E nós temos aqui, então, vamos fazer essa comparação com o mestre Alan, tá bom? O Novo Testamento interlinear que eu tenho aqui e o Códice Vaticano, tá bom? Então, se você pegar exatamente o texto que está aqui, né, nós entendemos, tá bom? Que se trata aqui, ó, deixa eu só pegar aqui para vocês verem, que se trata, então, de um texto do século VI que está totalmente apagado aqui, ó, e que em vermelho, então, foram colocados, tá bom? Então, agora nós lemos, então, o texto aqui na palavra-chave, tá? Temos o texto aqui na palavra-chave, em português, tá bom? E então vamos ver exatamente ela aqui, tá? Nós lemos o texto aqui em português, que é a tradução do que está lá naquele códice do século VI. Agora vamos fazer uma comparação exatamente com o Códice Vaticano, tá?
Esse é o texto que está exatamente lá no folho ali, tá bom? Notamos aqui a expressão cai aqui, ela somente tem o kappa, não temos o alfa e o iota. Nosso escriba, infelizmente, não conseguiu ou esqueceu de escrever essa questão, tá? Por quê? Porque aqui no Novo Testamento nós temos aqui, ó, na mesa, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Cai para peses, que nós temos aqui, ó. Cai para peses e a mesa, tá? E ele não colocou aqui, mas tudo bem. Mas o que eu queria focar exatamente aí é que nós temos aqui uma diferença de texto, exatamente no verso 21, que é he do nastes. He ou do nastes, ele tem essa diferença daqui, ó. Ou do nastes, não podeis, ok? E o texto em português aqui também fala a mesma coisa, não podeis, tá? É o imperfeito aqui que está aqui, ó. Não podeis. Bom, o interlinear, não podeis. O Nestle Aula 28, não podeis. Tá? O Códice Vaticano diz ao contrário. Ele diz aqui, ó, não. Deixa eu pegar aqui qual o texto aqui em português. O do Nastes. O do Nastes. Deixa eu ver aqui. Que ele está diferente aqui, ó. Deixa eu só pegar o verso aqui. Tal. Porque ele está diferente do texto. Ele está em outro tempo verbal. Tá? Não podeis. Genestai. Tá? Genestai. Cadê o Genestai? Aqui. Aqui, ó. Ou do naste. Ou do naste. Tá? Então, o Códice Vaticano está de acordo com o Nestle Aland 28, está de acordo também com o Novo Testamento interlinear. E também se encontra no texto em português. Mas o nosso maior problema aqui agora é que no texto do século VI há uma mudança significativa aqui, ó. Presta bem atenção o que o texto diz aqui, ó. Ele diz aqui, ó, ou dynasty, que é exatamente o texto que está no imperfeito ativo, médio e passivo, que é exatamente o que eu fiz aqui para vocês verem. Ó, nós temos aqui o verso 21, o manuscrito H de 2026 traz a expressão dynasty. Dynasty é não podes, que é o infinitivo, imperfeito ativo, médio ou passivo. O Códice Vaticano do século V traz irdunaste, dynasty, não podeis. O Nestle Aland de 28 traz também a expressão dynasty, não podeis. O Novo Testamento interlinear traz a expressão dynasty, não podeis. E a Bíblia de Estudo, palavra-chave, também traz a expressão não podeis. Então você vê que há somente essa diferença aqui lá no texto lá. Lá está dizendo não podes, no manuscrito do século VI, tá? E nos outros manuscritos ali, em outras traduções, diz não podeis. Tá bom? Então, há somente uma forma de diferença de tempo verbal ali. Mas nada que denigre ou mude o texto ali. Tá bom? Muito obrigado, então, por você ter ficado nessa aula aqui. Tá bom? E nos vemos, então, numa próxima aula.